vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de silicone da América Latina e líder de vendas no Brasil. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Plástica na Real. Eu sou Bárbara Machado. Eu sou Gisela Pontes. E eu sou Irene Dair, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é a associação da endocrinologia e metabologia com a cirurgia plástica. Bom, e para abordar esse tema, a gente trouxe um especialista que vai nos ajudar a entender a importância da dieta nesse processo, tanto do pré quanto do pós-operatório, né? Então, Guilherme Henke, e a gente conta também com o Dr. Everardo Abramo, que vai fazer alguns questionamentos também para a gente entender melhor como se passa tudo isso. Guilherme, é um prazer ter você aqui. Bárbara, obrigado pelo convite. Gisele, Irene, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Everardo também. E eu acho que a gente vai poder tirar dúvidas, né, das pessoas e muitas dúvidas relacionadas com suplementação, alimentação, dieta e relacionado com a cirurgia plástica, né? Bom, então, começando na parte de, principalmente do preparo do paciente, que nós temos visto muito nos últimos tempos, são pacientes que trabalharam muito, vamos falar até do paciente sexo masculino, que trabalhou muito, engordou um pouco durante a vida e depois chega aos seus 50 anos, já com uma vida estabelecida, já estabilizado, e decide mudar de vida. Decide fazer, então, a sua lipo e decide, então, virar a chave para prolongar a sua vida útil e para que fique bem, que fique o autêntico sarado mesmo, quer dizer, que fique definido. O que esse paciente pode fazer? O que existe numa medicina séria e tudo, mas o que existe que a gente pode fazer para ajudar esse paciente? Tanto num pré-operatório, uma vez que a gente vai preparar esse paciente para submeter para uma lipoaspiração, no caso, ou no pós-operatório para que se mantenha resultado e que tenha resultado. Essa pergunta é excelente. Quando a gente pega um paciente que ele vai passar por um procedimento, e ele foi um paciente que durante a vida ele teve uma vida saudável, né, e ele quer fazer um procedimento estético para melhora estética, a gente hoje faz uma avaliação global de marcadores inflamatórios. Esses marcadores inflamatórios são marcadores inflamatórios crônicos, são marcadores que a gente chama de marcadores de baixa incidência, que a gente consegue identificar pelo exame de sangue, e existem exames específicos, chamado inflamograma, que a gente consegue detectar. O grande ponto é que, se a gente reduzir esses marcadores, que a gente consegue atingir isso principalmente através da suplementação, é lógico que a alimentação vai fazer muita diferença, porque se a gente tirar os alimentos industrializados, né, fazer uma alimentação mais limpa, a gente hoje tem evidência de que a alimentação rica em ferro M pode aumentar o estresse oxidativo. Então, a gente pode sim fazer uma alimentação que seria mais uma alimentação baseada em plantas ou uma alimentação mediterrânea, né? Mas uma suplementação para a redução desses marcadores inflamatórios específica faz toda a diferença no sentido de recuperação pós-cirurgia, como vai ser a cicatrização desse paciente, uma redução desse processo inflamatório. Então, é o que a gente hoje, na prática, tem observado, apesar da evidência científica ser escassa, muitas vezes, nesse sentido, né? Então, mais por uma experiência mesmo de acompanhamento desses pacientes. E aí, eu poderia elencar aqui inúmeras substâncias para essa utilização, né? Sim, o tempo, por exemplo. Programei e quero fazer uma lipo daqui a um mês. Qual o tempo de preparo de um paciente desse? O paciente está tudo inflamado. Os marcadores deram todos alterados. Qual o tempo? Como é que eu preparo esse paciente para uma cirurgia? Ou eu faço a cirurgia e depois continua o tratamento? O que a gente pode fazer? Então, normalmente, na primeira abordagem do paciente, desse exame completo, a gente vai ver qual o nível de risco do paciente. Eu costumo brincar que, se ele tiver mais de 3 marcadores alterados, é um paciente que a gente vai primeiro reduzir esses marcadores e reavaliá-los, o que pode haver um resultado rápido, em 30 dias, mas eu normalmente não libero ele para fazer a cirurgia nesse contexto, eu prefiro reavaliar. Os marcadores principais que a gente utiliza, a gente pode estar falando aqui um pouquinho de homocisteína, ferritina, ácido úrico, que são os marcadores relacionados muito com a síndrome metabólica em si, mas podem estar elevados em alguns indivíduos até, digamos assim, saudáveis, né? E além de outros marcadores mais sensíveis, hoje a gente consegue dosar, por exemplo, o nível de óxido nítrico, a gente consegue dosar níveis de fosfolipase, né? Marcadores mais sensíveis para a parte inflamatória. Se eu vejo que é um paciente que não tem um risco tão elevado, só uma suplementação, muitas vezes, com 2 ou 3 antioxidantes e um ajuste alimentar,
esse paciente estaria liberado para fazer uma cirurgia em 30 dias, a princípio. E se for um paciente mais inflamado, diria que eu aguardaria a reavaliação laboratorial dele para que, enfim, indicasse fazer o procedimento cirúrgico em si. Você falou aí digamos, radical M, né? A gente sabe que o ferro é oxidativo, né? Ele favorece, mas ao mesmo tempo a anemia também é um problema para a gente, principalmente para um paciente que vai fazer uma lipo grande. A carne entra como vilã? Então, essa é uma ótima pergunta. A gente tem estudos relacionando o consumo da carne de forma excessiva, do ferro M, até mesmo os alimentos vegetais, né? Por exemplo, os hambúrguer do futuro, que é com a base de planta, mas eles enriquecem com ferro M, né? Então, qualquer alimentação que contenha o ferro M tem uma tendência a fazer um dano oxidativo e aumentar o risco das doenças todas metabólicas, inclusive o diabetes. Para você ter uma ideia, eles fizeram um estudo agora enorme, de muitos anos de segmento, onde eles mostraram que o aumento do risco de ter diabetes chega a quase 70% em quem consome ferro M em excesso, né? O ponto é que se eu me deparo com um paciente que ele tem uma deficiência de ferro, eu preciso consertar essa deficiência, é um cenário totalmente distinto. E essa é uma avaliação que nós, endocrinologistas, podemos contribuir muito com vocês. Então, quando eu me deparo com um paciente que tem uma hemoglobina normal, eu tenho que ver outros fatores. Então, como é que está o nível de ferritina desse paciente? Como é que está o nível de saturação da transferrina do paciente? Então, se eu tenho um paciente que tem uma hemoglobina normal, hematócrito normal, mas ele tem uma baixa ferritina e tem uma saturação da transferrina menor que 20%, eu vou ficar extremamente preocupado com esse paciente, porque ele não tem uma reserva de ferro para estimular uma hematopoiesia posterior à cirurgia, né? Então, a gente já faz essa correção da ferritina para que o paciente chegue na cirurgia, muitas vezes até com melhora do hemograma. É muito comum da gente fazer essa análise do paciente e melhorado para que ele faça uma cirurgia mais segura, né? Mas aí você tem um ferro bom para você dar que Sim. seja menos oxidativo. Exato, é que nesse sentido, os estudos todos de análise mostram o consumo a longo prazo do ferro em excesso. Aqui eu estou falando de uma reposição que eu vou fazer pontual para o paciente poder estar estável para um procedimento cirúrgico, né? Até para a saúde. E as mulheres têm um risco maior. Então, é muito comum de ver mulheres que elas relatam ter anemias recorrentes, mas por quê? Porque a mulher menstrua todos os meses, ela tem uma perda considerável, e muitas vezes hoje, muitas mulheres adotam alimentações que têm restrição do ferro M, como alimentação vegetariana, alimentação vegana. Então, esse público é um público que a gente tem que ter um cuidado maior, e eu não olharia a reposição de ferro como algo ruim. A gente normalmente faz até reposição venosa, que é mais eficaz, dependendo do nível de ferritina, para que a paciente possa ficar restabelecida rapidamente. E você falou uma coisa interessante aí então, porque hoje quase todo alimento processado ele leva algum aditivo, né? Então, o fato da pessoa ser vegana ou vegetariana não necessariamente a está protegendo de uma síndrome metabólica. Isso me chama a atenção, porque às vezes a pessoa tem a sensação de, ao estar fazendo uma dieta sem carne, que ela está se protegendo de todas essas ocorrências, porque na teoria seria uma dieta mais saudável, só que tudo depende da suplementação que está acontecendo. Assim, um dos fatores que a gente fala muito hoje, né, para uma pessoa não ter marcadores inflamatórios, é mais até do que a alimentação, o exercício físico. A gente hoje sabe que o músculo produz hormônios que são fundamentais para todo o nosso metabolismo, inclusive para a produção dos nossos hormônios intestinais, para a produção de vários fatores de proteção da própria pele. Então, o exercício físico hoje ele é tido como um dos principais fatores relacionados com saúde metabólica. Academia amanhã para todo mundo. Academia para todo mundo, mas hoje a gente fala, tem inclusive um dos maiores pesquisadores de exercício físico do mundo, ele diz que quem não faz exercício físico não é saudável. Então, você pode ter a melhor alimentação do mundo, se cuidar, suplementar, mas se você é sedentário, não tem uma prática de pelo menos 150 minutos por semana de exercício, você não é saudável. Então, eu acho que começar por esse lado, né, na abordagem do paciente, é muito importante até no pós, né, e é sempre, principalmente na cirurgia, onde muitas vezes o paciente não pode fazer uma atividade física no pós, né, então o que a gente pode fazer por ele? Hoje a gente até tem suplementos que mimetizam o efeito do exercício físico. A gente tem esse tipo de suplemento que faz uma ação irisina-like. A irisina é o principal hormônio muscular, que tem vários efeitos metabólicos. Hoje a gente tem suplementos que conseguem até mimetizar esse efeito e que podem, muitas vezes, entrar num paciente que não pode fazer o exercício físico no pós e pode fazer uma suplementação. O que eu vejo muito, por exemplo, paciente que às vezes fala, doutora, quanto tempo que eu posso voltar a malhar, né? A treinar, não importa. E aí eu falo para o paciente que normalmente 1 mês, 20 dias. Se o paciente é um triatleta, se é um atleta de alta performance, ou um paciente que tem hábito de exercício, normalmente tem um paciente com consciência corporal que eu vou liberar muito cedo para o exercício.
Mas, se o paciente nunca fez exercício, aí é diferente. Então, esse tempo de liberação, isso mudou bastante na cirurgia plástica. E a gente, é óbvio que tem determinadas cirurgias que não, mas a liberação do paciente para atividade física mudou bastante. A gente consegue liberar num tempo mais curto. Eu acho muito legal, existe uma relação muito grande entre a cirurgia plástica e a minha especialidade, a endocrinologia. Porque eu acho que a cirurgia, muitas vezes, é uma grande catapulta para a melhora da saúde das pessoas. Eu vejo, muitas vezes, a paciente que já faz um acompanhamento até regularmente para a menopausa, mas ela passa a dar um valor para aquela terapia após o momento que ela faz, às vezes, uma cirurgia plástica, que ela melhora a autoestima, né? Ou tira ali uma situação que estava ali incomodando e ela passa a dar mais atenção até para o tratamento suplementar e medicamentoso. Eu vejo isso aos montes e como é importante. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes uma paciente precisa fazer um procedimento cirúrgico e vocês identificam, poxa, ela quer fazer uma lipo, mas às vezes está muito acima do peso. Olha, vale a pena você fazer um tratamento primeiro com endocrinologista para depois ir para o procedimento. Então, acho que são duas especialidades hoje que são importantes a nível populacional, ainda mais no Brasil, onde mais de 70% da população é sedentária e a gente tem hoje mais de 65% da população com sobrepeso. Então, assim, dados alarmantes e que a gente tem que ter muita atenção. E eu sempre digo isso e vou continuar dizendo, não existe pessoa com sobrepeso saudável. Isso é uma ilusão. Tá? Eu acho que a gente não pode normalizar o que não é normal, né? Porque as pessoas, quando chegam no consultório e a gente faz exame, elas não estão saudáveis. E, Guilherme, eu noto que a gente, quando recebe o paciente que faz um acompanhamento pela endocrinologia, pela nutrologia e chega para a cirurgia, esse paciente tem um comportamento muito melhor de pré e pós-operatório imediato do que o paciente que não passou por um especialista. Uma suplementação prévia. E quais suplementos você acha que a gente deva suspender devido ao aumento de sangramento, que é uma preocupação? Isso é uma ótima pergunta. Muitos suplementos eles têm escassez de estudo, principalmente nessa parte, né? Lógico que tem muitos que a gente já conhece que tem o efeito de facilitar o sangramento ou o efeito contrário, aumentar a coagulação. Poderia dizer, a gente tem o ômega 3, é uma grande dúvida, a gente tem estudos mostrando que ele pode aumentar o sangramento, mas tem estudos mostrando também que não. No entanto, a recomendação, e até na prática o que a gente observa, é que aumenta o sangramento sim. Né? Então, a gente recomenda o paciente fazer a suspensão, pelo menos aí 15 dias antes do procedimento. Existem outros suplementos não tão conhecidos que aumentam o sangramento, né? É o caso da quercetina, que é um antioxidante potente, a natoquinase, que tem uma ação semelhante à do ácido acetilsalicílico, que são suplementos que às vezes são encontrados não apenas na prescrição da manipulação, mas também em produtos acabados, né? A pessoa pode livremente comprar na farmácia. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande dessa avaliação e para evitar que o paciente possa ter problemas, né? Eu queria te perguntar, nessa vibe aí da preparação, a gente ouve muito hoje em dia falarem sobre a dieta anti-inflamatória para o lipedema. Como você está dizendo, aparentemente a dieta é para tudo, né? Para operatório. Tem alguma coisa específica relacionada a lipedema ou a pacientes pós-bariátricos? Vamos começar com o lipedema, que eu acho que é uma temática bem atual e é preocupante. Qual o ponto principal do lipedema? O lipedema, apesar de qualquer tipo de correção cirúrgica, ele majoritariamente uma patologia estrogênio dependente. Então, quando eu me deparo com uma paciente que tem lipedema, eu já digo para você que ela tem uma condição endócrina que precisa ser tratada. Ponto. Que pode estar sendo causada ou por uma característica genética dela, ou porque ela está usando alguma substância com efeito estrógeno, exógeno, né? Muitas vezes é o mais comum. Então, mesmo que eu faça um procedimento, às vezes até cirúrgico para essa paciente, se eu não tratá-la do ponto de vista endócrino, eu não vou ter sucesso na manutenção do benefício da própria cirurgia e até no acompanhamento dessa paciente. Então, o que a gente faz normalmente para essa paciente que tem lipedema é fazer um bloqueio dessa prevalência estrogênica, né, que pode começar logo antes do procedimento cirúrgico. Claro que para a gente ter um efeito disso é um longo prazo. E existem alguns suplementos, inclusive a gente está com uma pesquisa que vai ser publicada agora com o resveratrol, poderia dizer para você que talvez seja uma das substâncias com maior efeito nesse sentido, e que a gente pode usar em altas doses para pacientes com lipedema. Então, a gente vem estudando isso bastante e seria talvez o principal suplemento nesse caso. Até porque é bastante antioxidativo, Sim. né? O resveratrol, já há longo tempo, o pessoal fala muito, até o pessoal que fala muito da dieta do Mediterrâneo, né? Fala que é muito baseado
no potencial benefício do resveratrol. Mas no pós-bariátrico, porque o que a gente nota é uma dificuldade realmente na cicatrização das grandes incisões. É que muitas vezes o paciente que ele tem quando ele tem uma alteração do tecido adiposo inflamatório, ele se torna um paciente que vai ter um poder de cicatrização muito pior, porque a tendência é que mesmo aquela incisão cirúrgica que você fez num tecido ali, dérmico, subdérmico, e o tecido adiposo, é que é um tecido que já vai estar inflamado, como é o caso, por exemplo, do lipedema. A paciente tem dor, ela tem um processo inflamatório latente que está acontecendo ali. Então, a gente reduzir esse processo, e que pode, lógico, que a alimentação anti-inflamatória, que seria uma... O que é uma alimentação anti-inflamatória? É uma alimentação rica em compostos fenólicos, onde se enquadra o resveratrol, é um composto fenólico. Então, uma alimentação com muitos compostos bioativos, são essas substâncias presentes nas plantas, por isso a gente tanto fala da alimentação. Você vê que todas são ricas em alimentos vegetais, a mediterrânea a DASH né, a alimentação vegetariana, vegana, que seja, ou a baseada em plantas, né, a plant-based, que é muito utilizada. Então, com certeza, a gente fazer essa alimentação mais uma suplementação pode trazer benefício, inclusive, para o paciente pós-bariátrico, que é um paciente mais difícil de acompanhamento e tratamento. Né? Num paciente que chegue para você assim, você olha, o cara é sedentário, não quer fazer atividade física, não quer fazer uma dieta. E aí você vai ter que começar de algum lugar para conscientizar, né? Você diria que o início, através da dieta, seria menos importante do que o exercício físico? Então, quando o paciente chega numa situação dessa, que ele é sedentário, ele tem uma alimentação ruim, ele já tem, talvez, marcadores inflamatórios alterados, minha preocupação a maior é tirar ele do risco. Ou seja, ele está, pelo menos, com alguma melhora desses marcadores laboratoriais através de um tratamento que eu posso instituir, seja suplementar ou até medicamentoso, né? Esse é o primeiro ponto. E, em conjunto disso, é um trabalho de conscientização alimentar, eu acho que é o principal, porque se a gente não mudar esse paciente não vai conseguir ter saúde a longo prazo, e eu diria que o exercício vai entrar, mas a gente tem que priorizar uma coisa de cada vez. Por isso que hoje, no meu trabalho, inclusive, eu brinco que o nosso tratamento é um tratamento acompanhado. A gente está sempre acompanhando o paciente, a gente tenta fazer tratamentos onde ele recorrente vai na clínica ser avaliado, ou a gente vai na casa do paciente para avaliá-lo, eventualmente fazer medicações. Isso cria um engajamento psicológico do paciente que ele lembra que ele tem que fazer o tratamento. Que se a gente avaliar, mas os pacientes que vão no médico e depois, vou voltar daqui 6 meses, as pessoas não seguem, vai fazer 2 meses ali, 1 mês, e na hora que ela começa a perceber que tá bom ou não quer mais, ela deixa para lá o tratamento, né? E aí que a gente perde a oportunidade. Tem um grupo atual que mudou, digamos, um pouco o conceito que a gente tinha, que diz que deficiências vitamínicas podem levar a esses estados também inflamatórios, e até preconizam soroterapia com injeções de complexos vitamínicos para essa suplementação, porque dizem que com isso agilizam o metabolismo e que diminuem o processo inflamatório. Isso é fato? Você acha que é uma abordagem mesmo fazendo injetável? Então, o injetável ele é uma terapia muito boa para correções rápidas, né? O grande ponto é que se eu tenho um paciente que ele necessita suplementação, e a grande maioria das pessoas que nunca fez o acompanhamento, elas vão ter deficiências de algumas coisas. E aí você pergunta, mas por que uma pessoa vai ter deficiência de uma vitamina B, por exemplo? Né? Porque hoje nós temos hábitos de vida que fazem com que a gente não consiga absorver algumas dessas vitaminas. Vou dar um exemplo simples aqui. Se você toma um omeprazol, um pantoprazol, um remédio antiácido, você não absorve nenhuma vitamina do complexo B praticamente. Se você faz uso de metformina, você não absorve vitamina B12. Então, o número de pacientes que chegam no meu consultório hoje que usam 6, 7 medicamentos, todos esses medicamentos vão trazer um efeito colateral. Normalmente, a gente não vê muita perda das vitaminas lipossolúveis, né? Que é a E, D, K, D e A. Por quê? Porque elas são absorvidas mais a nível terminal de intestino, né, no ilho. Então, até o paciente que faz uma cirurgia bariátrica, por exemplo, dificilmente ele tem a deficiência das vitaminas lipossolúveis. No entanto, as hidrossolúveis, que se incluem as vitaminas do complexo B, a vitamina C, é extremamente comum a gente ver deficiência. E se a gente tem deficiência, inclusive com repercussões metabólicas, você muito bem, por exemplo, a homocisteína é um marcador inflamatório que, se a gente não tem folato e complexo B, a gente não tem transformação e modificação e se acumula, então, a homocisteína.
Neste cenário, onde eu quero uma correção aguda e rápida, a suplementação venosa seria muito bem-vinda e poderia ser uma alternativa, sim. Tá? Ô, Guilherme, entrar num tema meio polêmico aqui, a gente já sabe, vários estudos comprovam, que o paciente em uso de contraceptivo oral aumenta o risco de trombose. E os pacientes que estão fazendo reposição hormonal, Bom, tipo gestrinona... Excelente pergunta. Quando a gente fala de reposição hormonal e risco de trombose, a gente tem que dividir em 3 classes. Os estrogênios, né? A progesterona e as progestinas e a testosterona. O estrogênio oral ele é proscrito, ele aumenta o risco de trombose. Tá? Nesses casos, a gente tem que tirar, e é o caso também do etilil estradiol, que está em todas as pílulas anticoncepcionais. O valerato de estradiol oral, usado na reposição pós-menopausa, ele interfere muito pouco na cascata de coagulação. Então, os estudos recentes mostram que não seria necessário suspender o valerato de estradiol oral até 2 miligramas dia. Tá? O estradiol transdérmico não tem nenhum risco, bem como qualquer via, como o implante, por exemplo, se for o estradiol mesmo. Né? A testosterona, nós também não temos uma evidência de que ela possa gerar trombose por si só. Né? Lógico que a gente não recomenda que o paciente faça testosterona antes de fazer um procedimento cirúrgico. A gente suspende a reposição pelo menos 15 dias. E lembrar que o que a testosterona pode fazer é aumentar fatores que podem gerar coagulação, porque ela faz hemoconcentração, ela pode aumentar a ferritina, então por isso é que a gente deixa de lado. E o que seria mais seguro? Seria a progesterona ou as progestinas. Não existe evidência científica nenhuma de risco de trombose com progestina ou com progesterona. E não é incomum eu receber, às vezes, questionamento de cirurgiões falando: paciente tem um implanon, tem risco de trombose? Não, não tem. Paciente tem gestrinona, tem risco de trombose? Não, não tem. Paciente tem nestorone, tem risco de trombose? Não, não tem. Então, assim, é muito importante essa comunicação entre o cirurgião e o endocrinologista, ou o ginecologista, no caso, para se alinhar. Mas, sim, algumas substâncias aumentam o risco, principalmente o estrogênio oral. Né? A testosterona, para a mulher, eu já escutei, além, né, do risco de ter um pouco da queda de cabelo, né, enfim, dar mais um perfil masculino de comportamento, né, tem gente que diz que aumenta o risco cardíaco. Seria só naquelas pacientes que geneticamente tenham essa tendência, ou para qualquer mulher usando uma dose de testosterona um pouco mais elevada? Então, o grande ponto da testosterona é esse. Assim. A testosterona para a mulher é extremamente importante para a saúde da mulher, né? Tanto que a mulher tem um nível de testosterona que é um nível até, inclusive, elevado. A grande questão é quando eu faço uma reposição, né, uma testosterona exógena. Essa testosterona exógena tem que ser na dosagem para que aquela mulher fique com níveis estáveis de testosterona e que não fique suprafisiológico. Então, se uma mulher produz ao dia 0,5 a 1 miligrama de testosterona, por exemplo, por que eu vou dar uma dosagem mais alta? Então, o que a gente vê muitas vezes é o uso inadequado da reposição da testosterona, que vai gerar os efeitos colaterais que você falou, queda capilar androgênica, acne, oleosidade, mas uma reposição bem feita não gera nenhum desses sintomas. Então, esses efeitos colaterais só vão acontecer em 2 situações. As pacientes que fazem uso em altas doses ou as pacientes também que são extremamente sensíveis à reposição, que pode também acontecer. Então, o que é muito importante a gente, primeiro, fazer um teste terapêutico, né, com uma dosagem extremamente baixa, indicar a testosterona quando realmente a mulher tem indicação, que hoje é transtorno sexual hipoativo, é a indicação master do uso da testosterona, então, se a mulher tem baixa libido, seria uma indicação, né? E a gente nunca deixar de esquecer que existem outras substâncias que podem aumentar a testosterona indiretamente. Então, por exemplo, eu posso fazer uma suplementação pré-hormonal, ou seja, um hormônio que ele não tem ação direta, mas ele vai ser convertido em testosterona, que é o caso do DHEA, o DHEA. O DHEA é uma suplementação que pode ser feita, está no guideline, inclusive, da Endocrine Society, para a mulher e que pode trazer um resultado muito bom na melhora da libido e na melhora dos níveis de testosterona, sem efetivamente eu ter que chegar na reposição da testosterona. Eu achava que o DHEA não estava liberado no Brasil. Existe uma controvérsia do DHEA, porque qual o grande problema? A gente não tem uma indústria farmacêutica que tenha o DHEA no Brasil, né? Então, ele tem que ser manipulado com a receita de um especialista, que é uma crítica também que a gente sabe que, às vezes, você prescreve a manipulação, você não sabe onde o paciente vai fazer e o nível de pureza dessa manipulação. Isso é uma realidade que, infelizmente, existe. Mas o ideal seria o paciente comprar um produto acabado, né, importado ou de fora. O que não se pode fazer é o uso do DHEA para, o que é proibido no país, é o uso do DHEA para uso estético.
né? Agora, eu Tá. como especialista, prescrever o DEA para uma mulher que tem baixa libido e eu não quero dar testosterona, não tem problema nenhum. Então, tudo é a indicação que a gente está fazendo por uso da substância, né? E sempre individualizado, né? Cada caso é um caso. Cada caso vai ser um caso. A reposição da testosterona é muito boa quando a paciente realmente percebe um benefício dela e não tem efeitos colaterais. Mas é muito importante o que eu falei. Sempre numa dosagem mais baixa e avaliar se realmente tem uma indicação clínica, né? Com relação ao risco cardiovascular, na verdade, a testosterona ela inclusive melhora o risco cardiovascular. A Sociedade Europeia de Cardiologia, a própria American Heart Association, mostram que mulheres com níveis mais elevados endógenos próprios, né, não de reposição de testosterona, têm menor risco cardiovascular, tá? E a reposição da testosterona, aumento de risco cardiovascular, ela não tem tanta evidência científica. O que a gente tem é até de reposição num homem, por exemplo, não tem aumento de risco, pode ter até redução. O problema na mulher é quando a mulher entra na menopausa e ela tem produção de testosterona em excesso, que é uma condição que existe. Nesta condição, onde ela produz muita testosterona endógena, ela vai ter o risco cardiovascular mais elevado. E, da mesma forma, se ela faz uso da testosterona em alta dose. É aquela história da planta, né? Pouca água mata a planta e muita mata também. Então, é saber ali o contexto se a paciente realmente precisa, né? E tem necessidade. Agora, um paciente, tudo bem, o paciente fez a dieta, diminuiu os fatores inflamatórios, fez a lipoaspiração, fez tudo que tinha direito, e o paciente tem 50 e poucos, 60 anos. Ele quer ter uma melhor performance, ele quer ter um maior resultado, foi na academia, não ia à academia ia uma vez por mês e dizer que malhava, e agora ele quer um resultado, resultado estético mesmo, ou melhorar massa magra, tudo isso. O que pode se fazer dentro, lógico, né, da parte correta, o que pode se fazer em termos de suplementação hormonal ou é batata doce, frango, como o pessoal fala, quer dizer, o que a gente pode fazer? Às vezes chega muito paciente nessa faixa etária, a maioria das minhas pacientes são pós-menopausa ou nessa faixa etária de 50 anos homem, que é a mulher que normalmente traz, né? O homem não tem essa cultura. Agora mais, né? Os jovens têm, né? A nova geração, mas a geração que está hoje com 50, 55 anos, a esposa que normalmente indica, né? O que a gente observa é que às vezes esse indivíduo chega e fala, eu quero fazer uma reposição hormonal porque eu quero melhorar, né? E aí você vai pelo básico, faz, mas tudo bem, mas você está tomando já alguma coisa? Então, o camarada nunca fez uma suplementação de creatina na vida, nunca fez absolutamente nada e já está querendo a cereja do bolo, né? Então, eu sempre explico isso, olha, testosterona é a cereja do bolo, né? Assim, primeiro, vamos ver se você precisa de testosterona, mas vamos começar com o básico. E o básico, a gente tem suplementos hoje maravilhosos para melhorar a composição corporal. A gente sabe que a creatina traz um benefício de aumento de força. A gente tem suplementos como o HMB. A gente tem novos suplementos hoje que fazem um bloqueio da formação de gordura corporal. A gente tem inúmeras substâncias que podem ser usadas antes de eu fazer a reposição. A reposição hormonal ela nunca é indicada para fins estéticos, né? No Conselho Federal de Medicina proibiu essa indicação. Então, onde que eu tenho indicações hoje para reposição hormonal no homem? Quando ele tem deficiência hormonal da testosterona, esse é um ponto. Quando ele tem uma patologia chamada sarcopenia, que é a baixa massa muscular, ou no paciente que ficou internado, né, doença grave inflamatória, a gente usa inclusive o esteroide anabolizante, nem a testosterona, né, porque é mais potente. No homem trans, né, que é aquela mulher que quer fazer terapia hormonal, que esse é um grupo de altíssimo risco, a gente sabe, que eu vou ter que fazer uma terapia suprafisiológica, né, uma polêmica entre os endocrinologistas, né, porque é uma terapia que, de certa forma, a gente está fazendo a mudança do gênero do paciente, mas que pode, sim, aumentar o risco consideravelmente. Imagina, um organismo que foi inundado com um hormônio estrogênico e você chega com um hormônio de testosterona em dose alta, né? Então, é um paciente que a gente tem que acompanhar. Agora, para fins estéticos ou de performance, a gente não tem indicação de fazer a terapia de reposição hormonal, entendeu? Mas, lógico, um homem com 40, 45 mais, ele muitas vezes pode ter uma deficiência, né? Uma insuficiência da testosterona e a gente, sim, avaliar a reposição para ajudá-lo, né? E traz um resultado muito bom, inclusive, na gordura intraabdominal, né? Redução. Você está citando aí a questão da gordura intraabdominal, que muitos homens vêm com aquela barriga, que a gente vê que é uma barriga que a gente brinca que é a barriga de chope, né? E aí eles vêm para fazer uma lipo, né? E aí eu falo assim, puxa vida, vocês já são agraciados com a testosterona, porque diferente da mulher que às vezes se exercita absurdamente,
e não consegue perder grande coisa, um metabolismo totalmente diferente, e o homem tem essa gordura intraabdominal que responde muito bem ao exercício físico e a essas medicações todas que você pode, né, colocar, né? Então, vem o cara para a gente e quer fazer essa mudança, a gente encaminha para o endócrino, eles ficam até com raiva, né? Eu falo, poxa, então você não quer me operar aí? A gente tenta explicar que são depósitos de gordura. Explica para o pessoal o que é essa gordura, qual é o dano dessa gordura em torno das vísceras, que ela é completamente diferente dessa gordura que está junto da pele. Eu brinco que as mulheres foram agraciadas por um lado e amaldiçoadas do outro, né? Porque porque o que acontece? Elas têm estrogênio faz assim, e testosterona faz assim, né? Só que a testosterona tira toda a gordura periférica, mas ela aumenta a gordura visceral. Tanto que a mulher que tem hiperandrogenismo, faz excesso de testosterona, tem uma tendência a ganhar gordura no abdômen. E o homem tem essa tendência pelo fato de ele ter uma prevalência da testosterona. Então, você vê aquele homem magrinho com aquele barrigão de chope. Então, o que é aquilo ali? É uma gordura que está entre os órgãos, que é a gordura visceral, que é diferente da nossa gordura subcutânea. Só que qual é a vantagem também disso, né? Por isso que eu digo que as mulheres são amaldiçoadas, porque essa gordura é extremamente sensível a alterações metabólicas. Então, ela é muito rapidamente, ela consegue ser destruída, né? Então, se um homem entra num programa de treinamento, por isso que brinco, né, que a mulher sofre, o homem é assim, né, rapidinho, porque se ele entrar num programa sério de 6 meses de mudança do estilo de vida, com exercício e alimentação somente, ele reduz muito esse acúmulo de gordura visceral. Para a mulher é bem mais difícil, porque ela não tem esse acúmulo de gordura visceral, o que protege ela, porque essa gordura produz substâncias inflamatórias, né? E a mulher acaba se livrando desse processo, mas, ao mesmo tempo, ela acumula gorduras como lipedema, gordura nos membros superiores, né? Gordura subcutânea, que aí, muitas vezes, a cirurgia vai ajudar demais, né? O paciente está no pós-operatório, fez uma lipo e tal. Quais alimentos, assim? Porque a gente fala muito da restrição do carboidrato, né? Todo mundo agora bota na cabeça, não, então eu passa aquela fase catabólica, né, em que a pessoa não tem fome, dá 18 dias é uma fome, que eu falo que você quer vai caçar igual a leão, né? Quais são os alimentos que você diria que poderiam ser os grandes vilões para essa paciente? Sem dúvida nenhuma, os grandes vilões seriam os picos de glicose, né? Os picos de glicose muito mediados por alimentos ricos em açúcar. Então, o consumo de altas quantidades de açúcar com altas quantidades de gordura são péssimos porque você vai estimular um hormônio, que é a insulina. E a insulina tem propriedades pró-inflamatórias. Então, imagina, para uma paciente estar num processo de cicatrização pós-cirúrgico, esses fluxos elevados de glicemia são péssimos, né? Mas também não adianta fazer uma alimentação muito restritiva, porque a gente tem que escolher bem o carboidrato. Então, o que as pessoas erram? Se a gente pegar uma porção de amendoim na mão, isso equivale a eu comer 6 batatas inteiras. Então, as pessoas erram na qualidade dos alimentos, na escolha. Vou comer meia barra de chocolate. Pô, você comer meia barra de chocolate, é a mesma coisa que você fazer 3 pratos bonitos de arroz, feijão, carne, salada. Então, assim, a quantidade calórica, muitas vezes, é o que faz toda a diferença. E eu sei que é difícil. Às vezes, se a paciente já tem um histórico de compulsividade, já teve obesidade, estava acima do peso, eu, como endocrinologista, prefiro tratar essa paciente, dar um remédio para ela para evitar que ela tenha reganho, porque senão ela vai jogar a cirurgia dela fora, o tratamento todo fora, vai ficar com a autoestima ruim e vai falar depois que a cirurgia foi ruim. Então, o que é a cirurgia ser boa? É a experiência que ela tem pós. Por isso é que eu acho que é importante, toda paciente que faz um processo cirúrgico, que ela tenha um acompanhamento, uma análise real da situação e do passado dela, para ver o que a gente pode ajudar a melhorar, né? Seria se a reeducação alimentar, que às vezes é difícil, né? A pessoa tem hábitos que vêm desde a infância e a gente fiz uma cirurgia, ela faz uma promessa que vai mudar, aquilo não dura 2 meses, porque são hábitos arraigados. A gente abre a geladeira, já tem aquele vício. E muitas né? pacientes chegam e falam, não como nada e tem um metabolismo lento. Aí quando você vê que ela não come nada, é isso. Ela come um punhado de amendoim, que equivale a 3 pratos de comida. Ela come meia barra de chocolate à tarde. E é isso, né? Então acaba tendo um consumo calórico altíssimo, mas não come nada. Então isso é ruim para o metabolismo e, ao mesmo tempo, não ajuda ela no processo de mudança. Né? É uma conta que tem que fechar, né? Exatamente. Eu tenho visto muito no pré-operatório, mas muito mesmo, né? Estava comentando até com o Everardo também, nos pacientes que
tem atividade física, mas atividade física moderada, e suplementa, porque agora virou um boom de suplementar a creatina. E eu vejo uma elevação da creatinina desses pacientes, uma elevação importante. Muitas vezes o clínico da minha equipe pede uma série de exames para ver função renal, tudo isso, todos os exames normais, isso normaliza com a retirada do suplemento. Isso está errado, a creatinina é a pura, quer dizer, a creatina é pura e a outra não é pura, é o jeito de tomar, é falta de exercício que não consumiu aquilo. Onde é que está o problema? Excelente pergunta. Primeiro, a gente tem que ver qual foi a indicação de se prescrever a creatina, né? Então, assim, por que o indivíduo está fazendo a suplementação da creatina? Lógico que a gente hoje tem vários estudos que mostram até melhora de saúde mental com a creatina, etc. Mas, a priori, a gente usa a creatina para melhorar os estoques de fosfocreatina muscular, para aumentar a potência. Então, é para quem faz exercício. Se a pessoa não faz exercício e ela suplementar a creatina, vai depender da situação. Talvez um indivíduo mais idoso, que eu quero tentar preservar uma função neurológica devido ao benefício da creatina, que a gente sabe que tem, para preservação da massa muscular, tudo bem. Com relação ao aumento dos níveis de creatinina, isso vai acontecer, independente do indivíduo ser jovem ou idoso. E a notícia boa que eu tenho para te dar é que esse aumento da creatina não está relacionado com disfunção renal. Então, já se avaliou isso em estudo, e esse aumento da creatinina acontece com a suplementação da creatina, porém, não há nenhum dano renal com o uso dessa suplementação. Quando a gente fica na dúvida, a gente pede exames mais a fundo, a gente pede cistatina C, a gente manda para o nefro para dar uma olhada, mas, na maioria das vezes, isso não é necessário ser feito, tá? Mas se eu analisar toda a população que faz reposição de creatina, a gente vai ouvir o aumento da creatinina, e isso não é um alarde para que a gente tenha que fazer a suspensão na retirada. Mas isso, assim, é tipo dose dependente? Sim, ou a pessoa com faz certeza. pouca atividade, por exemplo, malho, treina 2 vezes por semana e toma creatina todo dia. Todo mundo 1 scoop, 2 scoops, sei lá o quê, então... Esse talvez um dos grandes problemas da creatina, que as pessoas fazem autossuplementação, na maioria das vezes. Ou então quem prescreveu a dose sem fazer cálculos. A gente tem métricas e cálculos para fazer prescrição. Muitas pessoas e muitos profissionais utilizam métodos que são número X de gramas por quilo dia, né? Eu, na minha medicina de precisão, faço diferente. Eu faço análise corporal de bioimpedância, exame 3D do paciente para ver quanto que ele tem de massa muscular esquelética, e eu faço o meu cálculo em cima da quantidade de músculo que ele tem. Então, essa é uma abordagem mais recente que a gente pode fazer, e aí eu individualizo para ele a dosagem da creatina e faço, portanto, a creatina padronizada, né, que é o Creapure, que é a patente, para esse paciente na dosagem precisa. Tem uma outra tendência também, que às vezes a gente pega o paciente para operar, em que ele coloca uma meta, ou às vezes a gente pede um pouco de emagrecimento, e aí ele vai para a dieta da proteína. Ele larga o carboidrato, ele radicaliza, vai para a proteína. Aí, se eventualmente você pede uma amônia, a amônia está bem alta, enfim. O que você diria com relação a isso? Do ponto de vista cirúrgico, tem algum comprometimento? Esse paciente vai formar mais tecido cicatricial por isso? Ou tem alguma sobrecarga renal que possa nos piorar a condição clínica desse paciente? Quando a gente faz uma alimentação dita hiperproteica, normalmente é uma alimentação que ela vai ter um conteúdo proteico que vai ultrapassar 15% a 20%, e vai muitas vezes ter uma redução também do carboidrato, né? Esse é um dos primórdios dessa alimentação. E que, se diga de passagem, pode ser feita até com alimentos de origem vegetal. Não necessariamente eu preciso fazer uma alimentação de origem animal. A gente sabe que a alimentação de origem animal, independente do ferro, ela está relacionada com piora inflamatória. Por quê? Porque a carne no nosso intestino gera um processo de disbiose e aumentam os receptores chamados Toll-like receptors, que faz um processo inflamatório, né? E é como se fosse um gatilho para aumentar a inflamação. Então, é por isso, inclusive, que se relaciona-se o consumo da proteína em excesso, da carne em excesso, com, por exemplo, câncer de cólon e patologias, justamente por causa deste problema. Então, quando eu penso em processo inflamatório, eu tenho que lembrar do órgão que está mais relacionado com o sistema imune no nosso corpo, que é o nosso intestino. Então, de fato, assim, o ideal, se for fazer hiperproteica, é que não seja uma hiperproteica com excesso de carne ou derivados de alimentos com carne de porco, bacon, etc., né? A gente tentar fazer uma alimentação hiperproteica, porém uma alimentação limpa, né? Desses alimentos. Peixe. Peixe, no caso, alimentação mediterrânea, né? Suplementação de proteína vegetal, ou do próprio whey protein, que é excelente, né? E se tiver que consumir a carne,
Eu estava vendo a matéria defendendo a carne suína. O que você diria assim? Frango, hoje tem muito hormônio, todo mundo sabe. Tá difícil comprar o frango orgânico, né? Tudo caríssimo. O que você diria? Ah, tá, eu vou escolher, eu quero comer uma carne. Eu acho que tudo é um equilíbrio, né? Se a pessoa gosta de comer carne, ela pode escolher pelo menos 2 dias na semana para fazer um consumo de carne. Eu acho que investir no peixe é muito bom. Nós somos um país com um litoral maravilhoso, com uma grande possibilidade de consumo de peixe. Eu, por exemplo, moro em Cabo Frio. O meu maior prazer é ir na peixaria comprar o peixe fresco, né? E que é uma... Eu já passei muitos anos sem comer, mas hoje eu como, eventualmente. Eu gosto de, enfim, ter essa liberdade de fazer o consumo, mas não é o meu dia a dia. O meu dia a dia é o peixe mesmo. Frango, sinceramente, não entra no meu cardápio da minha casa, só se for galinha caipira, né? Aí a gente até vai. Mas o porco é um alimento que eu gosto muito, né? Eu, como sou de família alemã, o consumo da carne do porco é muito, muito comum. E, de fato, assim, a carne do porco ela é de excelente qualidade, né? E se for consumida dentro de um escopo alimentar, né? O meu nutricionista monta tudo para mim, aí eu só vou seguindo aquele dia, né? E às vezes a gente dá as escapadas, que todo mundo dá. Isso é importante ser dito, que a alimentação, né? A gente não sai na rua para se nutrir, né? Você não vai no restaurante para se nutrir. Você vai para almoçar, para jantar, você vai para um ato social. Um ato social que a gente vai praticar com alguém, festejar, você não precisa também... Não tem como a gente escolher o alimento de forma precisa. Tenta fazer as melhores escolhas e contrabalancear. Poxa, se ontem eu jantei um pouco fora, hoje eu vou me exercitar de manhã, eu vou comer um pouco menos no café da manhã. Então, eu acho que às vezes falta essa consciência, né, das pessoas de identificar esse balanço. A vida é um vai e vem, né? Também ficar muito polarizado do outro lado é ruim. Hoje a gente tem muitos quadros de vigorexia, ortorexia, que são as pessoas perfeitas demais, né? A pessoa deixa até de sair porque ela não quer consumir determinado item. E eu tenho um psiquiatra que trabalha aqui comigo, a gente tem aos montes pessoas com ortorexia e vigorexia e que são novos problemas, né, da psiquiatria que estão entrando no livro. É porque viram chatos, né? Você, socialmente falando, você se torna antissocial. Você é convidada para um lugar, eu não como o glúten, eu não como a lactose, eu não como isso. E aí a pessoa... Você... É café sem cafeína, leite sem lactose. Mas deixa eu te perguntar uma coisa sobre o preparo. Hoje, assim, a gente vê até absurdos como o próprio cirurgião plástico falando no Instagram o quanto de Ozempic que o paciente vai ter que usar no pré-operatório. Fala um pouquinho sobre isso, sobre Ozempic e semelhantes. Então, hoje a gente teve esse boom dessas medicações, né, que são os análogos do GLP-1, que nada mais é do que um hormônio que nós produzimos no intestino, e é um hormônio primariamente anorexígeno. Ele bloqueia o nosso apetite no sistema nervoso central e ele coordena a secreção da insulina e a velocidade com que esse alimento vai passar pelo nosso trato gastrointestinal e quanto que vai ser absorvido dele, né? Então, é como se fosse um sinalizador. E a indústria conseguiu isolar essa molécula, que tem uma meia-vida curtíssima, de minutos, e a modificação da molécula fez com que ela durasse 16 horas, que foi a primeira molécula desenvolvida, que foi a liraglutida, né, ou Victoza. Hoje nós já estamos na 4ª geração desses medicamentos, e eles, inclusive, com outros hormônios, como é o caso do Mondiaro, que tem, além do análogo de GLP-1, tem outro hormônio com outra função, que é o GIP, né? Mas é muito controverso, a gente sabe que essas medicações, elas podem ser até feitas para preparar o paciente, mas, novamente, eu acho que tem que ser feito um acompanhamento, não pode ser feito de forma empírica. O número de prescrições por conta própria dessa medicação é altíssima. E aqui fica a minha crítica a todos os sistemas de saúde brasileiro, etc., porque é contra fazer hormônio para fim estético, né? Mas uma pessoa pode ir na farmácia comprar um hormônio para emagrecer, onde a gente tem pouquíssimos estudos de efeitos colaterais a longo prazo. A liraglutida, que foi a primeira droga, foi desenvolvida em 2009. A gente não tem anos de uso dessa medicação para saber o que ela pode causar. Já o uso de reposições hormonais, a gente faz reposição hormonal desde a década de 40. A gente sabe o que pode acontecer. Então, essa é a minha crítica. Você pode usar o Ozempic para melhorar esteticamente e não pode fazer reposição hormonal com testosterona? Por quê? Né? Qual que é a diferença? Por que testosterona gera mais risco? Eu acho que não. O número de pacientes que fazem semaglutida por conta própria e tem um problema, por exemplo, se o paciente tiver lama biliar ou pedra na vesícula, ele tem um risco elevadíssimo de fazer uma colelitíase naquele momento, fazer uma pancreatite. Não é incomum, é super comum isso acontecer.
pacientes que podem fazer reganho de pesos muito importantes com o uso da medicação, né? Existem inúmeros efeitos colaterais que a gente poderia dizer aqui dessa classe, mas é um medicamento excelente. Mas, novamente, eu acho que o cirurgião ele tem que ter um profissional, um nutrólogo, um endócrino, um clínico que faça essa abordagem previamente e que também suspenda a medicação, que a gente sabe que para fazer a cirurgia tem que ter um tempo de suspensão. Aí, Guilherme, vou pegar esse gancho seu para relembrar isso, que a gente pega cada vez mais pacientes fazendo uso dessa medicação e os pacientes têm que falar para o médico, têm que falar no pré-operatório, porque tem que ser suspenso, porque a gente pega uma estase gástrica importante desses pacientes. Às vezes acontece isso, os pacientes às vezes têm medo de falar que usam e não querem suspender muitas coisas, né? Exatamente. É muito importante que a vida do paciente está em risco ali, né? No procedimento cirúrgico, ele tem que entender que qualquer coisa que ele faça, inclusive suplemento, pode gerar um alto risco, né, para ele no procedimento cirúrgico. E eu acho que o uso só não está mais disseminado porque são medicações que causam muita náusea. Sim. Né? Tem pacientes... e aí o que acontece? Isso dá uma segurada, porque muita gente vai, toma, e aí começa a sentir náusea, não consegue lidar com aquilo e volta, né? Suspende o uso da medicação. Aí já disseram que o Mounjaro já não tem um efeito colateral, ainda não tem no Brasil, mas começou a chegar, ele né? tem efeitos colaterais, mas são menos dependendo da intensos. dosagem, são mais brandos, né? E assim, existe também a questão do rebote, né? Que a gente pega um paciente quimicamente trabalhado, que não mudou o hábito de vida, ele só está comendo menos por conta da medicação. Passados 2, 3 meses, esse paciente começa a fazer, né, volta para o padrão alimentar. A gente volta para a história lá do início da conversa, que são os nossos hábitos de vida desde a infância. Ele volta a comer da mesma forma, e aí ele culpa, eu fiz o tratamento, não adiantou nada, porque não houve uma mudança de comportamento. Né? E esse é um ponto muito importante que você está tocando, que também precisa ser falado, que é o seguinte: quando a gente vai fazer um tratamento para perda de peso, ou, enfim, para modificação da composição corporal, não necessariamente aquele tratamento ele tem que ser pontual. A gente tem também uma cultura no Brasil onde as pessoas, quando estão tomando remédio para emagrecer, elas acham que estão fazendo mal ao corpo. Existe um preconceito muito grande, que também existe na reposição hormonal, de que aquilo ali está gerando risco para ela de vida ou de saúde, né? E não é isso. Tem muita gente, quando a pessoa tem uma compulsão, um quadro de compulsão alimentar, tem uma obesidade associada com uma alteração, muitas vezes social que ela tem, ou familiar que seja, ou até de doença, ela tem que fazer um tratamento a longo prazo. Eu brinco que nem um paciente hipertenso. O que acontece se ele tirar o remédio da pressão? A pressão vai subir, não vai? Olha, ele pode fazer reza, ele pode fazer exercício, ele pode fazer o diabo. Se ele for hipertenso, a pressão vai continuar alta. Se um paciente tem drive alimentar elevado, tem compulsão alimentar, esquece, esse paciente vai ter que fazer tratamento ad eterno, a vida inteira. E não há nenhum mal em fazer isso. Muito pelo contrário. Muitas pessoas jogam dinheiro fora, porque faz dieta, exercício, vai com o endocrinologista, faz cirurgia plástica, fica ótimo, depois estou bem, né? Aí o elogio, eu digo que a pior coisa que tem é elogio alheio. Às vezes o paciente está fazendo um tratamento, né? Ele emagreceu um pouquinho, aí a vizinha já fala, nossa, o que você fez? O que você está fazendo? Aí aquilo entra no seu subconsciente e fala assim, chega, tá bom, pode parar. Já posso comer. Já posso comer, entendeu? Aí é que está A liberação. gato. Tem uma outra coisa, você estava citando da questão do intestino, né? Nosso segundo cérebro. Existem algumas questões aí. A dopamina, né, que às vezes a pessoa usa, o Orlistat, que é o Xenical, né, outros nomes comerciais também, mas é o que me vem à memória, e esquece que aquilo acelera o trânsito intestinal, você acaba diminuindo a dopamina, aumenta a vontade do doce, então acaba virando uma coisa melhor uma coisa, mas pode piorar outra. E mais uma coisa que eu queria que você comentasse. Como todos esses hormônios são formados no intestino, a nossa flora é muito influenciada pela alimentação. O que você acha do uso do probiótico? Porque eu escutei uma vez de um clínico muito sério, ele falou assim, é como se você estivesse se alimentando de fezes, você vai comprar um probiótico nos Estados Unidos, não tem a mesma composição, você tem que usar o prebiótico. Queria que você comentasse isso. Tá. Bom, com relação a a segunda pergunta tem a ver com a primeira, né? Sim. Prebióticos são substâncias que vão facilitar o trânsito intestinal e, ao mesmo tempo, vão facilitar o crescimento de bactérias, né?
A gente tem uma prevalência das bactérias gram-positivas. Hoje, a gente consegue fazer exames que conseguem mapear a nossa microbiota, né? Que são os exames de rastreio. A gente consegue fazer isso, é maravilhoso. O que a gente, apesar de conseguir fazer isso hoje, a gente não sabe interpretar muito bem. A gente tem estudos mostrando que, por exemplo, a presença maior de Akkermansia, que é um subtipo positivo, é bom, quem tem mais é mais saudável. A gente sabe que o indivíduo que é obeso, ele vai ter uma microbiota com mais gram-negativos, né? Então, hoje a gente já tem alguma noção. O uso do prebiótico ele pode ser indicado em alguns casos e pode ajudar muito, né? O prebiótico, principalmente naquele paciente que eu brinco que tem fezes de cabritinho, que faz uma alimentação pobre em fibra. Então, o prebiótico vai ajudar nesse sentido, porque vai favorecer o trânsito intestinal. Consequentemente, você melhora a microbiota. Por quê? Quando eu tenho o intestino preso e a gente não tem um trânsito adequado daquelas fezes, eu posso fazer o que se chama de hiperproliferação bacteriana, né? Quando você tem hiperproliferação bacteriana, você tem o quê? Produção de gases de distensão e é aquela confusão toda que a gente já sabe. Então, o prebiótico melhorando o trânsito intestinal, ele vai ser bem positivo, né? E o probiótico pode entrar para os pacientes que têm algum grau de disbiose ou que têm um histórico péssimo alimentar e estão fazendo uma transição, né? E quando o paciente está fazendo uma transição e se ele usa remédio para perda de peso, a grande maioria dos medicamentos para perda de peso causam disbiose, como é o caso do análogo de GLP-1, como é o caso do que você falou aí do Orlistat, né? Que hoje, inclusive, a gente até pode usar o Xenical, mas é uma medicação que já ficou lá para trás, né? Ele Sim. pode até entrar em determinados cenários, mas é uma medicação que já está um pouco em desuso, pelo menos na minha prática clínica. Mas a gente tem que ter sempre cuidado e, com certeza, a entrada de um prebiótico de um pró pode fazer toda a diferença dependendo do quadro clínico do paciente. Rebote. O rebote das medicações, assim, você diz com relação ao análogo de LP1, né? Rebote de medicações, isso é um ponto muito importante. Primeiro erro, a gente não faça corte abrupto de nenhuma medicação para perda de peso. Esse é o primeiro. Normalmente a pessoa assim, acabou minha caneta, né? Aí ela para de tomar. Se você está... Né, toda ação gera uma reação. Se você faz um bloqueio alimentar com o medicamento, depois você suspende o medicamento, a tendência é que você tenha reganho praticamente de 100% do que você perdeu ou até mais. É o que a gente observa. Quem é quem não reganha? Quem mantém o tratamento ou não precisa nem manter aquela medicação, ela continua com alguma coisa que vai ajudar no apetite. Tem paciente que não quer usar remédio. E, às vezes, o paciente precisa usar. E aí eu falo assim, olha, você vai usar durante um período, nosso combinado que você vai usar aqui até chegar nesse ponto, e quando chegar aqui eu vou tirar e vou colocar só suplementos para você. Então, se você faz uma suplementação bem feita, com proteína, você faz alguns fitoterápicos, suplementos, você consegue reduzir o apetite dessa paciente e amortizar um pouquinho esse reganho de peso, né? E analisar se a paciente precisa ou não. Mas toda medicação para perda de peso, quando suspensa, vai gerar reganho, umas mais, outras menos. E você, como médico do esporte, atleta, esses pacientes, modelo aqui que a gente estava simulando, um paciente de meia idade que não faz nada, o que você indica? A pessoa faz a atividade que ela gosta, tem alguma coisa que é preferencial? A gente vai indicar atividade física de acordo com o perfil do paciente. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que chega na minha consulta e na avaliação da composição corporal, ele tem um percentual de gordura maior do que 23%, se ele for homem, maior que 23%, e uma massa muscular da intermediária abaixo, ou seja, abaixo da normalidade, esse é um paciente que eu vou incentivá-lo a fazer musculação. Por quê? Qual que é o grande problema do homem após os 50, 60 anos? É a perda da capacidade funcional. Então, levantar da cama, levantar da cadeira é potência muscular. Fazer caminhada e nada é a mesma coisa. Hoje, um médico que se preze, que indica uma caminhada, ele é um louco, porque um médico não pode fazer isso. A caminhada e nada não muda nada na vida da pessoa, zero. Só se ele mandar o camarada subir escada, aí tudo bem. Mas o mais importante para um homem 50 a mais é força muscular. Então, a musculação ela vai ser sempre indicada. Eu não consigo fazer todo dia. Ninguém precisa fazer musculação todo dia. Já está comprovado que se você fizer uma vez na semana ou duas, é mais do que suficiente se você fizer bem feito, né? E quando que eu vou indicar o cardiovascular? Né? Claro que é importante para todo mundo se movimentar, mas eu vou indicar ele no paciente que tem síndrome metabólica. Então, eu tenho uma evidência robusta e a gente vê na prática clínica que se eu boto um camarada desse para fazer um treinamento aeróbico, ele transpira, eu melhoro muito os marcadores inflamatórios. Mas se ele não tem, ele é um camarada saudável, aí eu vou mais pela necessidade de mudança da composição corporal ou não, mas sempre vai ter musculação pelo menos 2 vezes na semana. Poderia dizer que o modo avião para a maioria das pessoas são 2 dias fazendo aeróbico e 2 dias fazendo musculação.
Então, em 7 dias, é treinar dia sim, dia não, praticamente, né? A mulher vai depender muito, muito do cenário. E hoje a gente sabe que as mulheres... Cada mulher, eu brinco, né, que elas são especiais. Porque tem mulher que quer ter o corpo, né, de modelo extremamente magra e tem mulheres que querem ficar com o corpo mais musculoso. Então, tem que entender qual a necessidade da paciente. Qual é o problema da mulher? A mulher já tem uma tendência a ter um percentual de gordura acima do homem. Então, inclusive, quando a gente analisa a normalidade, o homem é até 23%. A mulher pode chegar até 28%. Então, ela tem 5% a mais de gordura no corpo que pode ser trabalhada. E, da mesma forma, a massa muscular no homem é mais avantajada pelo status hormonal do homem da testosterona. A mulher tende a ter uma massa muscular mais baixa. Qual que é o carro-chefe no consultório hoje? É a mulher que tem baixa massa muscular e tem muita gordura. Muitas dessas pacientes que fazem dietas de forma recorrente, e até mulheres mais velhas, elas vão perdendo a massa muscular toda vez que elas fazem esse processo, porque a restrição alimentar faz com que ela perca gordura e músculo. Só que depois, quando ela tem o reganho de peso, a massa muscular não reganha. Por quê? Porque a massa muscular precisa de tração e musculação, ou treinamento de força. Então, ela começa a perder massa muscular e ganhar gordura. E toda vez que ela faz dieta, acontece isso. Ela perde massa muscular e aumenta a gordura. E aí chega num ponto onde o metabolismo dela cai demais, porque o nosso metabolismo corporal, 85% dele é massa muscular. E aí ela entra no chamado efeito sanfona. É aquela paciente que tem um metabolismo extremamente baixo, mas por quê? Porque ela não tem massa muscular. Essa daí vai ter que fazer musculação. Eu falo para ela, não quero nem você suba na esteira. Você vai fazer só musculação e a gente vai regular o seu apetite, né? Mas também existe o contrário. Às vezes uma paciente que precisa fazer um exercício aeróbico, né? E que não é nesse cenário de mulheres com baixa massa muscular. Metformina. Eu tenho visto muito paciente também que vem consultar e eu pergunto, está usando metformina por quê? Teve algum pico de glicose, intolerância? Não, estou usando como suplemento. Isso existe? Não é? Como é que é? Excelente pergunta. A metformina, recentemente, vários estudos têm demonstrado que ela tem um efeito anti-aging, né? E além de ter esse efeito anti-envelhecimento, digamos assim, ela tem um potencial de melhora celular muito grande. Então, hoje as pessoas fazem suplementação de metformina por esse benefício adicional. E muitos não sabem, mas a metformina é um extrato de planta, né? Ela é um fitoterápico, né? E os estudos mostram que não apenas ela, mas outras substâncias têm o mesmo efeito. Uma delas, tão estudada quanto a metformina, é o resveratrol. Os dois são as substâncias hoje mais estudadas quando a gente fala em envelhecimento, né? em preservar. Então, muitas vezes tem paciente que toma metformina com esse objetivo. Só tem que lembrar que a metformina tem efeitos colaterais gastrointestinais, né? Ela não é isenta de efeitos colaterais e ela, como eu falei, pode gerar redução da absorção de vitaminas do complexo B, principalmente a B12. E desbiose também, por conta da diarreia, né? E desbiose também, depende muito do paciente. Existem algumas outras formas de se fazer a metformina que ainda são off-label, mas estão sendo estudadas, como a versão transdérmica, né? Então, talvez aí para frente a gente tenha alguma coisa. Mas a metformina é um medicamento extremamente estudado e muito bem tolerado, né, pelos pacientes, na maioria das vezes, né? E, assim, para finalizar, a gente está finalizando o bloco, porque dá vontade de conversar o dia inteiro, né? Dá para fazer 2 não episódios. dá? Nossa, fantástico. Enfim, eu me vi em várias situações aqui para ser... Mas a gente sempre se identifica, né? Alguma coisa. Mas uma coisa que você falou muito interessante, né? A gente tendo esse paciente fazendo atividade física, a gente lembra do lado da cirurgia também. É um paciente que vai ter uma frequência cardíaca menos acentuada, né? Vai ser uma pessoa que vai facilitar o próprio autoanestésico, não é, Everardo? Sim, você tem toda a razão. Quando a gente pega um paciente que faz atividade física com regularidade, musculação, vai para a academia, o perioperatório é outro. Muito mais estável, frequência cardíaca baixa. Hoje já tem estudos que a gente mantendo a frequência cardíaca em torno de 55 no perioperatório, você diminui muito a morte e mortalidade desse paciente no pós-operatório. Então, o pessoal todo para a academia. Meninas. Bem, a gente percebe, então, que no mundo ideal, se a gente conseguir chegar no mundo ideal, o paciente tem que passar primeiro pelo Guilherme. Quando ele liberasse, a gente... né?
Não, gente, a gente está de brincadeira, mas é de suma importância, inclusive para a manutenção dos resultados cirúrgicos. A gente fica brincando que lipoaspiração não é para ficar fazendo todo ano, porque tem alguns pacientes que fazem o rebote, querem operar novamente. Então, para o contorno corporal, principalmente, é mandatório que você tenha esse tipo de controle, né? Bom, a gente agradece, né, o apoio da Silimed, tem um presente para você, tá? Que a gente vai te entregar. E, Gisela, queria que você fizesse as considerações, né? Bom, principalmente não só da lipoaspiração de alta definição, quanto todo o tratamento da inflamação do paciente. Eu diria que tudo que nós falamos aqui nesse episódio é mandatório para o nosso tratamento em geral. E que a endocrinologia ela complementa a cirurgia plástica atualmente. Se nós não tivermos casados na nossa atuação, isso não vai ter efetividade, tanto na nossa cirurgia, tanto no pré quanto no pós, como o Everardo falou muito bem também, quanto o sucesso do procedimento com anestesia e toda a finalização que é a finalização, porque eu acho que não tem. Quer dizer, um tratamento constante, um tratamento com suplementação, um tratamento com exercício físico e com supervisão, principalmente. O cirurgião plástico ele pode atuar no procedimento cirúrgico, mas a supervisão é importante, isso. Nós contamos com os endocrinologistas, né? E lembrando que isso efetivamente muda todo o curso da cirurgia e da anestesia, que é algo que a gente já discutiu em episódio anterior aqui, né? Então, o paciente aumenta a segurança e eficiência em todos os sentidos. Vai aqui, Guilherme, então, a lembrança para você, agradecendo obrigado, mais uma vez, né, chique. ao apoio da Silimed. E, Everardo, tem alguma consideração para fazer para a gente finalizar o bloco? Eu acho que as especialidades se complementam, né? No pré-operatório, a importância de uma consulta com o endocrinologista para ver esses marcadores inflamatórios. Às vezes eu pego aquela série de exames, quando vem aqueles exames mais completos, eu vejo que passou pelo endocrinologista, que está sendo bem acompanhado, eu já sei que o desfecho daquela cirurgia, no pré e pós-operatório, vai ser muito melhor. Então, é essa parte da complementação aí das especialidades. Eu queria parabenizar vocês, porque eu acho que isso é um trabalho excelente que vocês estão fazendo de vanguarda, né? Vocês estão trazendo especialidades diferentes aqui para falar, para cirurgiões plásticos, para médicos, né? Para a população em geral. E eu acho que o que falta é justamente isso, é esse contato nosso com as pessoas e a gente trazer informações relevantes. Então, deixo aqui meus agradecimentos e parabenizo vocês, né? Porque é realmente algo muito importante que a gente precisa trazer para o nosso país e que a gente tem que difundir, né? Informações corretas e coerentes. Está deixando de ser plástica na real para ser medicina na real, né, gente? Gente, então esse foi um super episódio do Plástica na Real. Sigam a gente, Instagram, YouTube, Spotify, não percam. Bom, e a gente agradece a vocês e espera no próximo episódio.